Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza. E aqui no podcast Agiliza você conhece pessoas inspiradoras, pessoas que vão colocar você no prumo do crescimento para você ficar agilizado também e fazer a virada que você quer fazer na sua vida pessoal e profissional. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Nina Boyst. Ela é professora de inglês, inglês para o trabalho, e ela veio aqui hoje para contar um pouquinho da trajetória dela, como que o digital entrou na vida dela e espero que você se inspire muito para fazer a virada como ela fez também. Nina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no seu podcast. Que chique, que chique. Eu quero que você Chique, comece né? contando da onde que surgiu essa sua ideia de ser professora de inglês e trabalhar com essa visão, com esse nicho de inglês para o trabalho. Eu tenho, resumidamente, eu acho que o inglês ele entrou na minha vida muito cedo, porque eu sou filha de comissários de bordo. Então, eu cresci numa casa com pessoas muito criativas. Minha mãe é muito nerdola, minha mãe é muito acadêmica, ela gosta muito de estudar. Então, eu hoje, como professora, olhando para trás, eu valorizo isso cada vez mais conforme eu vou amadurecendo. E eu vou vendo que ambiente massa que a gente cresceu. Meio que não tinha como ser diferente. Eu sou assim, meu irmão é assim. Então, esse estímulo, ele foi muito importante. E eu me formei no curso de inglês com 13 anos. Eu comecei com 6 para 7 e com 13 anos eu me formei no FISC, aí eu fiz o PTE, cheguei a fazer o TOEFL e me graduei. Com 17 anos eu precisava de dinheiro. Eu estava fazendo o Cefet na época. Resumido, assim, eu fazia edificações no Cefet, construção civil, técnico. Então eu fazia o médio, o ensino técnico, super exatas. No final do meu segundo ano, eu entendi que não era por ali, que eu não ia fazer engenharia, eu não sabia o que que eu ia fazer. E no meio do meu terceiro ano, eu comecei a dar aula no Brasas, que é um curso bem grande lá no Rio. Fiz o processo seletivo deles quando eu ainda era menor de idade, eu tinha 17 anos. E eu lembro que o Wayne, eu nunca vou esquecer, que era um dos sócios, ele virou e falou: Menina, não era nem para você estar aqui, hein? Olha lá, hein? Olha lá. Passei e eu acho que depois disso ali eu me apaixonei. Ali, quando eu entrei na sala de aula, eu vi que não, é isso aqui. E aí eu fiz vestibular para letras. Ali eu acho que eu tive muita sorte de fazer isso no meu terceiro ano, porque eu estava muito perdida. Uhum. Então, eu acho que é engraçado que eu fui ali porque o inglês era algo que eu fazia bem. Eu já tinha feito mentoria no colégio, porque eu tirava sempre nota muito boa. Sabe mentoria de escola, lembra? Sei, Que a eu gente fiz isso dava aula para os também. colegas que ficavam de recuperação. Aham, sei bem. Então, eu acho que assim, depois olhando para trás, eu já consigo notar alguns sinais, mas eu cheguei no meu terceiro ano assim pensando em biomedicina, biologia, tava bem assim. Depois é que aí eu comecei a dar aula no Brasas e eu realmente me apaixonei. Inclusive, a metodologia do Brasas, que é Oriolingo, é um dos pilares da minha metodologia hoje, assim. Eu jamais conseguiria fazer o trabalho do jeito que eu faço e eu gosto do que eu consegui desenvolver e tem muito deles, assim, dessa primeira experiência. E aí eu trabalhei no Red Balloon, trabalhei na cultura inglesa, fiquei aí 10 anos trabalhando em cursos de inglês, dos meus 17 aos meus 27, mais ou menos. E cursos bons, grandes e reconhecidos, né, Nina? Eu acho que é muito legal a gente entender. Eu gosto sempre de começar com essa pergunta de onde as coisas vieram, porque depois que a gente já cresceu, desenvolveu, tem carreira e deu certo, parece que tudo faz sentido, é óbvio, né? É. Mas enquanto a gente está lá escolhendo, fazendo e passando pela experiência, a gente não tem a visão lá da frente. Hoje tudo Não? faz sentido, desde da tua casa, dos teus pais, né, do ambiente, né, familiar que você tinha. E faz toda a diferença trabalhar com uma coisa que você usou uma palavra que é muito importante. Eu me apaixonei por isso. Eu me apaixonei. E eu ouvia coisas dos meus alunos que tinham idade para ser meus avós. Eu tinha acabado de fazer 18. O treinamento eu tinha 17. Eu fiz 18 uma semana antes de entrar em sala de aula. Então, eu, primeiro, impetuosa, né? Você imagina. Quando eu olho para trás, eu falo, gente, que loucura, né? Fui lá, eu pegava umas roupas emprestadas da minha mãe, porque eu precisava ter cara de mais velha. Eu não costumava usar maquiagem, mas eu aprendi a passar uma maquiagem. Eu botava um saltinho que eu odiava usar, mas eu precisava. Eu me fantasiava de uma mulher de 25, de Old school. 30 e ia. Era isso que eu fazia. Pegava roupa emprestada da minha mãe, porque eu não tinha roupa, uma camisa de botão assim.
sabe? Com Até 18 você. anos, gente, 17, 18 anos, eu não sei como é que foi a tua adolescência, mas eu também não tinha nada dessas coisas, Eu ia não. maltrapilhar, eu fazia Cefete é escola federal, gente, eu ia maltrapilha pro colégio. Eu usava All-Star o dia inteiro. Essa era a minha vida, né? Então, assim, foi um momento que eu também tive muita consciência da oportunidade que me deram. Eu tinha muita responsabilidade. Então, assim, as aulas que eu ia dar, eu lembro que eu ia para a praia com um livro, com um manual, e ficava na praia treinando a aula, porque numa terça-feira à tarde não tem ninguém na praia, então eu podia falar em voz alta. E a metodologia do Brazas é uma metodologia baseada numa repetição muito dinâmica, com muita troca. Ou eu enlouquecia os meus pais fazendo isso em casa, então eu ia para a praia, sentava no meio da praia com o manual e dá-lhe aula na praia, treinando aquilo, porque você tem que ter um controle, é muito intenso. Eu acho que esse treinamento intensivo também com essa metodologia, quando eu fiz a transição para o Communicative Approach, eu comecei na cultura, fazia preparatório para o CAE, aos sábados. E o meu professor André, que é um cara muito reconhecido na cultura inglesa do Rio de Janeiro, ele foi depois levado para a parte de produção de conteúdo da Learning Factory, que é a empresa SA, a Cultura SA, né? Então ele foi levado para lá. Mas na época ele foi meu professor. E aí ele, conversando ali na aula, ele soube que eu era professora do Brazas. Nessa época eu tinha acabado de entrar para letras, então eu já estava na faculdade de letras, eu já estava começando a fazer algum sentido. E eu era ali aluna dele. E aí eu lembro dele falar depois da aula, Nina, vem cá, então, vai abrir processo seletivo, acho seu inglês muito bom, você está dando aula no Brasa, você não quer tentar? Eu posso falar com a Ingrid, que é a diretora. Falei, lógico. E aí a Ingrid me chamou para conversar, a gente conversou, eu não lembro muito bem dessa conversa, eu estava muito nervosa, eu lembro de estar muito nervosa, muito nervosa. E aí eles me chamaram e eles tinham acabado de terminar um treinamento. Eu sei que no final das contas eles precisaram improvisar, porque a Ingrid bateu o pé que ela queria que fosse eu, e eu achei isso muito massa. Quando ela me contou, eu fiquei tipo, eu não vou esquecer, sabe aquelas pessoas? A gente, falando assim da trajetória, a gente consegue pensar, eu lembro do André, eu lembro da Roberta, que era minha colega no Brasas, que me indicou no Red Balloon, foi por causa dela que eu consegui a entrevista. Eu lembro da Ingrid, que ligou e falou, não, deixa ela entrar, eu acho que tinha perdido o prazo. E Uhum. eles me chamaram depois de um prazo de inscrição, assim, foi alguma coisa assim que, não, cara, eu quero que ela tente. Então, é legal lembrar dessas carinhas assim também, sabe? Sim. Tem, tem a carinha dessas Pessoas são pessoas no importantes na caminho. nossa trajetória, né? E talvez elas não saibam, não sei se você já chegou a conversar com elas Eu sobre isso, mas falo, talvez eu muita gente falo. não sabe o quão importante é na trajetória das pessoas É. uma fala, uma indicação, né? Uma mensagem que a pessoa manda que muda tudo nas nossas Uhum. escolhas, na nossa autoestima e bota a gente no caminho que vai dar onde a gente chegou hoje, né? Total, com certeza. Eu acho que a gente, como professor, acaba tendo muito esse papel também, né? Essa Uhum. possibilidade, né? Sim. E quando que você começou, Nina, a trabalhar para você? Você trabalhou em escolas, né, em escolas grandes, legais, super reconhecidas, que eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo ouviu esses nomes, e, eu sei, conheço, eu sei que é sério, eu sei que é grande, mas chegou um momento que você falou, pera lá, então acho que eu posso Uhum. abrir o meu negócio. Como que foi? Sim. Eu tenho uma alma um pouco cigana e eu já tinha morado na Austrália antes e eu queria muito sair do Brasil de novo. E aí eu fui com meu marido, a gente decidiu se mudar para a Espanha, eu, ele e os nossos dois cachorros. E nesse momento eu já tinha ouvido uma colega aqui de São Paulo, uma amiga minha, não um colega de trabalho, uma amiga mesmo, falando: a minha professora de inglês dá aula online. Eu, aula online? Porque isso é em 2016. Então, assim, 4 anos antes da pandemia. Então, assim, aula online, gente, era mato. Zoom, Meet, isso que é tudo muito óbvio, é porque é pouco tempo atrás, mas tecnologicamente falando, é difícil a gente conseguir pensar no que era o recorte Era outra de era, né? 2016. Outra era. Era, entendeu? Eu fui ter o meu primeiro smartphone em 2014. Então, assim, era muito, sabe? E aí, quando a gente decidiu ir para a Espanha, eu pensei, bom, eu já tenho alunos particulares, eu tinha 5 alunos particulares, eu dava aula nas empresas de Niterói, então eu dava aula na Ampla, que era provedora de energia, eu tinha 3 alunos lá. Eu dava aula numa clínica para o cirurgião, para a secretária dele e para um outro funcionário. Perto da cultura tinha uma clínica. E aí eu dava aula para, esqueci o nome agora, mas enfim, eu tinha esses alunos particulares. E aí eu fui para a Espanha.
E o que que eu conversei com eles? Eu falei que eu ia me mudar e eu ia precisar começar a dar aula online. E para convencer eles nesse processo, porque o online ele parecia muito de pior qualidade. As pessoas elas não entendiam. Ainda tem um pouco esse preconceito hoje em dia. Eu Sim. adorei o Reels que você fez do tipo, ai não, música só se for ao vivo. Ai não, comédia só se for stand-up. Ah, eu vou mandar esse vídeo para todo mundo, assim. Eu Manda, achei tá genial esse liberado, pode script. Foi mandar. ideia sua? De quem foi Foi, essa ideia? Parabéns, foi minha. parabéns, então. Porque realmente, que porre. Então tinha essa coisa muito, o que que eu fiz? Eu baixei o preço. Eu lembro que na época, a aula particular, eu cobrava tipo R$ 70. Eu comecei a cobrar R$ 60 online, sabe? Eu baixei o preço, assim, eu cobrei um pouco mais barato. A maioria dos alunos topou e foi uma escola. E eu comecei a dar aula assim. Só que na época, eu não tinha nem MEI. Eu só comecei assim, meio que, vamos ver se isso aqui vai dar certo, se vai ser esse o caminho, se eu vou ter que arrumar um emprego lá na Espanha, né? Vamos ver. E logo em seguida, eu entendi que a cultura inglesa pagava outdoor na rua, a cultura inglesa botava propaganda na TV, a cultura inglesa fazia parceria com a empresa, a cultura inglesa desenvolvia, a cultura inglesa fazia uma série de coisas que eu não precisava fazer. Uhum. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que ter uma rede social profissional, porque eu nunca tinha tido, eu não tinha nem Instagram na época. O meu Instagram pessoal, o meu Instagram English with Nina é o único Instagram que eu tenho. E se você rolar para baixo, o primeiro post já é um post que eu fiz no Photoshop na época com dica de inglês. Assim, ele nasceu meio que para isso, Para trabalho. para trabalho. Só que eu não tinha dinheiro para investir, então eu pedi ajuda para um amigo meu que é designer. Ele pensou nessa paleta de cor, no vermelho, no azul e no amarelo. Ele fez alguns moldes no Photoshop. Ele me ensinou a transitar ali. Eu peguei o jeito. E aí eu comecei a produzir as artes do Instagram. E comecei a postar, postar, postar e postar. Não mostrava a minha cara, que eu tinha vergonha. Aí esse meu amigo falava, Nina, tem que mostrar a sua cara, Nina. Não dá, você Não, entra ninguém no seu sabe quem é Instagram, não tem você, um né? stories, não tem a sua cara, ninguém sabe nem se você é homem ou se você é mulher. Para, cara. E aí eu comecei a perder. É um processo, né? Você tem que aprender essas habilidades. Eu hoje consigo fazer muito, muito, muito melhor. Mas são muitos anos depois, né? No início era muito, muito estressante. Eu ficava muito insegura, aquela coisa do falar com a câmera. Eu nunca tive problema em falar em público, principalmente se eu consigo me preparar para o que está Uhum. acontecendo. Uhum. Mas era impressionante como que a câmera me travava. Isso foi um processo difícil para mim. Uhum. Então, eu precisei de muito treino nesse início. Aí eu comecei no Instagram lá atrás. E aí eu comecei a ter mais aluno. E aí eu vi que não, realmente, isso daqui pode ser um caminho. Só que eu não tinha muita referência online. Eu tinha acabado de começar a fazer o Instagram, então eu não era uma usuária do Instagram muito assídua. Então era uma coisa muito assim, muito no feeling. Eu vou cobrar o que eu acho que é razoável, eu vou organizar o financeiro do jeito que eu acho. O meu financeiro era organizado num arquivo de Word, Tem muita gente se sentindo assim. Nossa, gente, tem mais gente como eu. Obrigado por compartilhar isso, Nina, porque no arquivo hoje do parece Word. ser tão óbvio, né? A gente controlar de outro jeito, cobrar, precificar, organizar a empresa e tudo mais. Mas tem gente hoje, neste dia de hoje, que eu não sei que dia de hoje que vai ser que esse episódio vai pro ar, que vai falar assim: nossa, eu faço desse jeito. É, exato. E saber que é para fazer assim mesmo no início. Porque é a ideia que vem, é o que dá. É o que dá. Eu acho que eu gosto, eu tenho um carinho especial por clichês, porque eu acho que no fundo é tudo verdade, sabe? Então aquela coisa do tipo, cara, começa com Uhum, o que você tem, do jeito que dá, com a câmera que tem. Então assim, eu não tinha o webcam que eu tinha hoje, eu não tinha microfone de luzinha, eu não tinha duas telas, eu tinha um computador muito velho, eu usava a câmera do laptop, entendeu? Eu dava aula do meu quarto, sabe? E era muito. Eu não mostrava meu rosto no Instagram, porque eu tinha vergonha no início, mas aí com o tempo, assim, são coisas que. Você falou uma coisa, eu acho, não sei se foi no último encontro da mentoria ou se foi no encontro ao vivo, que eu achei muito interessante, que ela falou, cara, todo mundo de mais de massa que você admira, né, no digital, tá fazendo isso há anos. Então, calma lá. As coisas vão aparecer assim, com uma capa, com uma. Depois de anos, não precisam ser muitos anos. Eu levei mais anos.
do que precisa, talvez. Mas tento trabalhar isso no meu psicológico, entendeu? Saber que a gente está trabalhando num caminho que realmente é muita coisa. Agora, nesse outro momento, com produtos digitais e tudo mais uma vez, respira fundo. A galera que está fazendo isso bem está lançando há anos. Você começou esse ano, meu amor. Você vai lançar mal muitas vezes ainda. É que acho que as pessoas confundem bastante. O digital é mais rápido, né? Tudo é mais rápido. É, Você entra numa pesquisa do Google e em fração de segundo sai a resposta. Você manda uma mensagem no WhatsApp, a resposta vem na hora. Tudo é muito rápido. E os negócios no digital também são mais rápidos que os negócios no presencial. Porém, ninguém pula etapa nenhuma. é, Nenhuma etapa é pulada, a gente só consegue ter um alcance maior, o resultado vem mais rápido, mas não quer dizer que você vai fazer de primeira e vai dar certo. Não é assim, é. né? E você está contando aqui toda a tua história e trabalhar com o nicho de inglês é um nicho muito grande. Tem muita gente que precisa, ótimo, maravilha, né? É um dos macro nichos e um dos nichos mais ricos do digital. Só que tem muita gente lá dentro, muita gente boa, muita gente há muito tempo, então é uma decisão que tem os dois pesos, eu vou dizer que iguais, assim, pô, você está entrando num mercado milionário e todo mês tem um professor de inglês novo milionário no digital. Só que, e aí? Como que você vai entrar, né? Que diferencial que você vai fazer e que trilha que você vai escolher? E você escolheu trabalhar com o inglês para o trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Nina, dessa diferenciação, o porquê que você escolheu de trabalhar, de focar nas pessoas que precisam de inglês para o trabalho. Porque a minha entrada nesse universo foi através do preparatório para provas internacionais. Como eu trabalhava na cultura inglesa com preparatório para Cambridge e o Red Balloon também preparava para Cambridge, eu tinha muita experiência com esses exames. E tinham muitos profissionais que queriam fazer mestrado fora, que queriam fazer mestrado, que queriam fazer doutorado, que começaram a ter aula comigo de preparatório. E eu entendi aí essa demanda, porque eu também não fazia parte dessas redes, assim. O mundo pré-rede social é difícil da gente lembrar, mas eu não fazia parte dessas comunidades de ver esse movimento de business English e tal, mas eu sempre soube que isso existia. E aí, essa foi a ponte para eu começar a dar aula dentro das empresas. E o que eu achei de mais interessante é porque isso é a minha perspectiva, né? É o que me traz de valor, assim. O que me faz gostar muito do meu trabalho com o Business English, com o inglês para o trabalho, e também com as minhas turmas de conversação, é porque são aulas onde eu aprendo muito. São aulas que são muito enriquecedoras para mim. E eu já dava aula dentro de empresas, eu dava aula para neurocirurgião de recém-nascidos. Então, o tipo de conversa que eu tinha com ele, essa clínica do lado da cultura, o Paulo, ele era cirurgião otorrino de bebezinho. Gente, que loucura. Então, câncer, umas coisas muito. Então, o tipo de conversa que eu conseguia ter, eu dava aula para um diretor da IBM, eu dava aula para um gerente dentro da Petrobras. Então, o tipo de conversa que eu conseguia ter com eles e o tipo de demanda que eles tinham para falar sobre as reuniões, para falar sobre as apresentações, porque você profissionaliza o inglês da pessoa em termos de vocabulário da área dela, mas a gente também tem que profissionalizar todo esse controle das soft skills, né? Como é que você abre uma reunião? Como é que você lida com uma pessoa impetuosa na sua reunião? Como é que você coloca a pessoa no lugar dela com educação? Como é que você conclui? Como é que você navega? Como é que você negocia? Como é que você nega? Como é que você diz não? De jeito nenhum. Tire o seu cavalinho da chuva. Em inglês. Entendeu? Então tem essas nuances e essa dinâmica me ensinava demais. Quando eu comparava, apesar do General English ser gratificante no sentido de você pegar uma pessoa que não domina o idioma e dali a 2, 3 anos ela está dominando o idioma, e isso é muito legal, isso é um sentimento muito legal, de uma baita de uma habilidade que vai abrir muita porta na vida dela. Então, tem essa parte de ser gratificante, mas não era tão interessante para mim depois de um tempo. Então, quando eu comecei a trabalhar dentro das empresas, foi concomitante com os cursos, né? Eu dava aula nas empresas particulares e dava aula nos cursos. Quando eu comecei a trabalhar online, eu já comecei a trabalhar muito com preparatório e business. Porque daí eu tive poder de escolha. Uhum, A minha grade era feita por mim, não era feita pelo meu coordenador. Então eu uhum, podia trabalhar muito mais com preparatório do que com básico, por exemplo, uhum. né? Então foi aí que eu comecei a trabalhar com inglês para o trabalho.
e comecei a trabalhar com tanto num formato de mentoria, uma coisa muito específica para o trabalho da pessoa, e comecei recentemente a trabalhar com grupos e projetos em formatos diferentes. Uhum. E ainda eu vejo que adultos que trabalham, geralmente eles têm noção da importância do inglês, mas existem vários preconceitos sobre o que é inglês para o trabalho, o que é o business English, que a pessoa às vezes diz, não, mas eu só preciso disso, ou eu só preciso de tal coisa. E como que você organizou isso na forma dos produtos que você entrega? E até para a pessoa Uhum, entender, é com a Nina mesmo que eu vou estudar. Ela é a pessoa certa para o meu objetivo. Como é que você colocou cada pingo no i ali para criar uhum, suas formas de atendimento, seus produtos digitais? Como que você organizou dentro de você e como você comunica isso? uhum. Eu entendi dando aula particular para os alunos, quando eu comecei a dar aula online e eu fui para a Espanha. Por ter começado na Espanha, eu comecei anunciando em muitas plataformas como Fiverr, por exemplo, que é uma plataforma onde você anuncia serviços como se você fosse freelancer, autônomo, e a pessoa te contrata ali pela plataforma. Então, eu comecei a dar aula de inglês para trabalho para gente do mundo todo mesmo. Então, teve uma época que, ao mesmo tempo, durante alguns anos, eu tive aluno da Jordânia, de Israel, da Índia, da Rússia, da Espanha, da Venezuela, de Cuba. Então, de lugares e culturas muito diferentes, e o que eles tinham em comum é que eles precisavam de inglês para o trabalho, porque foi esse o anúncio que eu fiz, né? Todos precisavam de inglês para o trabalho. E eu comecei a ver, trabalhando com esses profissionais, que o meio corporativo exigia habilidades muito semelhantes no mundo todo. Quais são essas habilidades? Todo mundo ali lia e escrevia e-mail, todo mundo participava de apresentação, todo mundo tinha que tirar dúvida, todo mundo em algum momento negociava alguma coisa. Se for o seu salário, ou com o cliente, ou a deadline, ou alguém negociava em algum momento. Todo mundo tinha que falar de número. Normalmente, em algum momento, você tem que se referir a algum número. E então, eu comecei a entender o que existia em comum dentro desses universos. É óbvio que o meu aluno advogado tem demandas que o meu aluno cirurgião otorrino de recém-nascido não tem. Mas eles, como empresários, porque ele tem uma clínica, porque ele tem um escritório de advocacia, eles têm reunião de equipe, eles têm negociação, eles têm, né, uma série de demandas em comum. E eu comecei a trabalhar isso nas minhas aulas de mentoria, nas minhas aulas individuais, nas minhas aulas em dupla. Quando eu estruturei o Smart Business, eu fiz um curso que é 100% digital, com o objetivo de organizar a casa. Esse curso é para aquela pessoa que já tem ou inglês intermediário, ou pelo menos o básico. Uhum. Eu gosto de dizer isso, assim, ter a base vai te ajudar a acompanhar o curso muito melhor. Se você não tem nada, nada, é complicado você já tentar dominar uma realidade profissional, né? Pelo menos o básico ali, pelo menos no intermediário, um B1, você tem que ser para conseguir Uhum. começar. E é importante falar disso porque eu tenho muitos alunos que estão no intermediário que estão sendo promovidos, que estão conseguindo cargos melhores, porque eles profissionalizaram o inglês que eles têm. Só que se você está no B1, isso significa que você domina presente, passado, futuro, combinações diferentes. Você já tem muita flexibilidade, né? Porque as Uhum. pessoas associam muito o inglês para trabalho ao inglês avançado, ao inglês proficiente, ao inglês acadêmico. Quase ninguém precisa disso, assim, né, Nina? Quase É muito ninguém legal você precisa falar disso, disso. porque dentro das escalas ali do idioma, de habilidade do idioma, são poucas as pessoas que precisam ter o nível mais alto, né? Não Isso, tem, é outra habilidade que ela precisa desenvolver dentro do idioma. exato. Então, assim, existem algumas estruturas, quando eu gosto de dar a negociação como um exemplo, porque para você negociar bem, é importante você dominar estruturas como if, even though, despite, as long as, como se, apesar. Quando você quer trazer essa coisa, se você fizer tal coisa, eu vou ter que fazer. Se você tivesse me avisado, existem algumas estruturas que são estruturas que já seriam talvez de um B2, que a gente consegue antecipar. A gente consegue pegar esse aluno de B1 e falar: olha, essas estruturas aqui são importantes para você. Vamos dominar elas Uhum. primeiro?
depois você tem tempo de focar nas outras, né? Então Uhum. a gente consegue pegar um inglês que está no B1, um aluno que está no B1, e a gente consegue profissionalizar esse inglês. Para quê? Para ele conseguir concordar e discordar numa reunião, para ele conseguir fazer pergunta na reunião, para ele Uhum. conseguir apresentar algo dentro do escopo dele. Com treinamento, ele vai conseguir apresentar, para ele Uhum. conseguir ler um e-mail e responder aquele e-mail, e estruturar bem as frases dele. Isso tudo Sim. já é muito possível. Então, o objetivo do Smart Business é isso. É um curso que ele é muito prático, ele tem, acho que, 8 módulos práticos entre elevator pitch. Gente, se apresentar profissionalmente. Eu gravei um Reels, eu me senti muito blogueira em Nova York, né? Porque eu saí 2 dias para gravar Reels pela cidade. Fala sério. Eu tava me Demais, sentindo né, a gente? A última pessoa que Coca-Cola tinha do cara deserto. que não mostrava a cara no Instagram. Nossa Senhora! Gravei um no museu que eu ouvi 2 brasileiras passando, só que eu não falei, né? Aí elas achavam que eu não falava português. E ela, a moça ali atrás trocou de roupa, você viu? Porque eu Sim. tava com. Troquei. Botei a camisa do Smart Nurse por cima para tirar umas fotos bonitas com a camisa do curso. Mas o Elevator Pitch eu gravei um na Times Square. E eu pensei o seguinte, falando, cara, eu quero mostrar para as pessoas que quando você treina, você consegue se apresentar profissionalmente até debaixo d'água. Porque você treinou, cara, você decorou aquelas frases ali, você sabe se apresentar, você sabe, você usa as palavras com intenção e você vai se apresentar mais ou menos do mesmo jeito, porque você faz a mesma coisa, né? Você vai ajustar aquilo um pouco. Então eu falei, cara, eu vou pro lugar mais barulhento. Qual é o lugar mais barulhento? Eu falei, é Times Square. Eu peguei o meu microfone e eu só passei pela Times Square com um macaco passando atrás de mim, Homem-Aranha na Aquela esquina. E loucura. eu falando meu elevator pitch tranquilona ali, sabe? Porque eu falei, e aí eu falo isso no Reels, eu falo, você sabe por que eu consegui fazer isso? Porque eu treinei. Não Olha que nasceu, não nasceu com loucura! nenhum DNA modificado, né? Nenhum É DNA treino. E modificado. não mais um ponto que é legal que você está comentando é que o trabalho não quer dizer que a pessoa trabalha numa empresa multinacional, ela pode ter a própria empresa, ou seja, trabalhar é qualquer tipo de trabalho. Exato, exato. Então, por exemplo, eu tinha muitos alunos que precisavam, eles estavam em empresas nacionais, mas empresas que faziam parcerias, que tinham negociações com outros países, tá? Então, você está numa empresa nacional. Só que o que que acontece? Vamos supor que você seja, por exemplo, pegar um exemplo de um aluno meu, ele é programador, tá? E aí ele é programador júnior. Quando ele é programador júnior, ele vai lidar com os chefes dele aqui em São Paulo, no Brasil, né? Então, as demandas dele de reunião, de pepino, deu errado e tal, não sei o quê, são em português. Quando ele deixa de ser analista, programador júnior e ele vira programador, deixa de ser júnior e ele é promovido, ele começa a ter que reportar para outras pessoas. E basta uma ponte dessa para você ter que começar a reportar para gente que não é do Brasil. Uhum. Então, você não precisa necessariamente ser um baita diretor para você ter essa demanda. Eu tenho Sim. um amigo, um pessoal, que vai começar a fazer aula semana que vem, que foi exatamente isso. Ele trabalha para uma startup aqui do Brasil, foi promovido agora, e agora ele vai ter que lidar com o investidor. E tem gente de outros países. Então, do nada, ele vai ter que fazer o que ele faz em Sim. inglês. E o trabalho vai E demandando, né? Ninguém cresce, seja com a própria empresa ou dentro de uma empresa, sem ter esse idioma. Então, o inglês muda a vida das pessoas. E eu quero saber, Nina, quando você começou a trabalhar no digital, quando você começou a criar os seus produtos, quando você entendeu assim, sou empresária e uso o online como canal para minha divulgação, para minha venda e para a entrega do que eu faço, o que mudou na sua vida? a primeira coisa que mudou na minha vida foi qualidade de vida, né? Porque eu saí de uma realidade onde eu tinha sorte de trabalhar em empresas que me tratavam muito bem. Então, eu não trabalhava em ambientes tóxicos, que é um outro, porém, muito sério para muitas pessoas. Não era o meu caso, mas eu tinha uma vida muito desgastante. Eu trabalhava em 2 empresas, eu tinha alunos particulares em outros lugares, eu fazia faculdade, eu tinha casa e cachorro e marido. Então, era muito desgastante aquilo tudo. E quando eu comecei a trabalhar de casa, quando eu comecei a trabalhar no digital, eu comecei a voltar a ter tempo, eu comecei a voltar a ter possibilidade de escolha. Conforme eu fui tendo resultado e eu estava vendendo a minha hora, porque eu só trabalhava ao vivo, eu comecei a ver que eu perdi o que eu ganhei no início, porque eu não tinha mais o meu tempo. E aí eu comecei a ver que são aprendizados que a gente vai tendo, né? Nosso equilíbrio. Qual é o dinheiro que vale a pena ganhar e de que forma vale a pena ganhar esse dinheiro? Porque trabalhar 13 horas por dia não me interessa,
não me interessa. Então, como é que eu vou crescer e voltar a ter qualidade de vida? E aí eu vi que no digital, a maneira que eu tinha, considerando que a minha agenda já estava cheia, e eu já estava com lista de espera, e isso já era uma realidade há alguns anos, há uns 3 anos, eu só ia conseguir ajudar mais pessoas e chegar em mais pessoas e ter mais alunos se eu não tivesse vendendo a minha hora. Isso já não era mais uma possibilidade. Então, eu entendi que eu precisava de um curso digital. Eu comecei fazendo um curso de preparatório, porque eu ainda trabalhava com muito preparatório, e eu descobri que se eu precisasse crescer os meus próximos passos profissionais, eu queria muito que fosse através do inglês para o trabalho. Uhum. Me enriquecia mais do que trabalhar estratégias para uma prova, né? Porque a parte para o professor do IELTS, ela é muito repetitiva. Porque são técnicas, são estratégias. A Então, prova é a eu pensei quando mesma. a prova é a mesma e a gente também tem, então é uma coisa que é muito, é só por isso mesmo, é por ser muito repetitivo. Uhum. E aí, no meio do caminho, preparando o meu curso para o IELTS, que foi uma coisa que eu levei um ano e meio. Olha como é que é a nossa mentalidade, né? Eu levei um ano e meio estagnada, sem conseguir saber por que que eu não tinha concluído o curso do IELTS, me culpando muito de não ter finalizado ele, porque eu já sabia que eu não estava trabalhando da forma mais inteligente possível, sabe? Eu já sabia disso, eu já tinha entendido. Só que tudo aquilo que eu gravei, que eu editei, que eu organizei, que eu roteirizei, foi super importante para depois eu conseguir escrever o Smart Business. Em 15 dias eu escrevi o Smart Business, em Olha, dois um meses eu ano e gravei o meio e Smart 15 Business, dias. Olha a e em dois diferença. meses eu editei tudo. Eu editei, eu aprendi a editar em 2 dias, porque são edições simples. Eu editei o meu curso inteiro. Eu assisti um tutorial de como é que eu subia ele na plataforma. Travou? Voltou? Eu acho que voltou. Acho que para mim deu Voltou, voltou? uma Voltou. Tô te congeladinha ouvindo. assim um pouquinho na tua fala, na imagem. A fala tá de boa. Ai, que bom. Eu não estava te ouvindo. Mas eu acho que é interessante porque a gente acha que as coisas são uma trajetória, que a trajetória é uma linha reta. E a trajetória ela é tudo menos uma linha reta. Então eu penso hoje na o Smart Nurse, que é o curso que eu estou fazendo agora com a minha sócia. Nesse processo de preparatório, eu trabalhei com muitos enfermeiros e eu tinha uma demanda muito grande de inglês para o trabalho, para a realidade deles. Então eu montei a sociedade esse ano com a Janaína e a gente criou o Smart Nurse, a gente está entregando ele aqui. E eu vejo que a maneira como eu consegui estruturar e organizar esses cursos tem muito aprendizado de cursos que ficaram pelo caminho, tem muito aprendizado de projetos que não foram exatamente aquilo. Então, eu me culpei e às vezes eu me dei como é que eu um impasse, achando que eu precisava ter uma ideia brilhante, quando na verdade eu precisava botar as minhas ideias em prática. E com essa prática eu ia chegar numa ideia que, putz, isso é brilhante, isso é muito Sim, massa. sim. E Nina, Faz sentido? e Eu dentro fiquei desse muito tempo pensamento, esperando um dia que eu ia acordar na terça-feira com uma ideia brilhante que ia revolucionar capaz, Pode falar. nossa, maravilhoso. Eu quero que você fale justamente sobre isso, Nina, porque todo mundo que está assistindo a gente, que segue aqui o podcast Agiliza, vem aqui para se inspirar. E quando a gente vem em busca de inspiração, é porque tá alguma coisa na nossa vida, no nosso trabalho, no que a gente está fazendo, tá travado, né? Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando não tá tudo bem, a gente começa a olhar para o lado e fala, gente, peraí que eu preciso absorver um outro pensamento, eu preciso absorver uma outra visão e de te ouvir, né? Ouvir a tua trajetória, o que você fez, o que você não fez, o que aconteceu, o que você achava que ia ser, que hoje você tem clareza que não é desse jeito. Eu queria que a gente começasse a caminhar para o final desse podcast, mas que você colocasse esse pensamento teu, essa realização que você contou agora, numa forma de ensinamento, o que que é uma frase, o que que é um mantra, o que que é um aprendizado que você levou dentro dessa tua trajetória de professora, empreendedora, infoprodutora, que você pode compartilhar com a galera que assiste a gente, que talvez nem seja professor, talvez nem seja uma pessoa que trabalha com educação, ela está pensando em criar o curso dela de outra coisa, mas que vai ajudar a mexer a chavinha que mexeu aí para você. Legal, legal essa pergunta. Me vieram 3 frases que eu falo muito para as minhas amigas, assim, quando a gente está conversando sobre isso, de
Meu Deus, será que eu largo tudo e eu vou vender miçanga na praia? Será que preciso vender meu amor no Sana? Será que é isso, né? Naqueles dias, né, quando bate. Duas que você falou e uma que a minha terapeuta falou. Olha lá, hein? Minha Ó, terapeuta tem hein? moral. Uma que eu já falei aqui, que é muito legal, que é quem você admira, as pessoas que você mais admira estão fazendo isso há anos. E isso é muito importante da gente entender muito a fundo. Porque, apesar dos resultados mais rápidos, e são, porque quando eu entrei para o digital, eu vendendo a minha hora, dando aula particular, se eu fosse comparar o que eu ganhava na CLT com o que eu ganhava 7 meses depois de ter ido para o digital, eu já tinha triplicado o meu salário na época, em menos de um ano. 2 anos e meio depois, eu estava ganhando 6 vezes mais do que eu ganhava na CLT. Então, assim, já é fazer com que você tenha e entender que as pessoas que fazem de um jeito que você quer muito poder fazer um dia, elas só estão fazendo desse jeito porque elas estão fazendo isso há anos. Então, entender isso muito a fundo, não só falar, entender isso de forma bem profunda, eu acho que ajuda para que você não se perca na loucura dos números e dos algoritmos e das comparações e da parte tóxica que a rede social também pode ter, sabe? Então, acho que isso é importante. Uma outra frase que você falou que eu acho que para mim fez todo sentido e foi logo no iniciozinho quando eu entrei na mentoria, que é vocês têm que parar de comparar o backstage de vocês com o palco dos outros. Porque por trás uma série de tem uma série de inseguranças, tem uma série de processos, tem uma série de coisas meio que mal feitas, tem uma série de imperfeições por trás, né? E o que a gente vê na rede social é uma realidade muito bem recortada, muito bem editada da vida e do trabalho de alguém. Então, eu acho que fazer a mentoria me ajudou muito nesse sentido, porque você começa a ter referências reais de pessoas que estão passando por problemas reais, Uhum, de pessoas que estão tendo dificuldades que você tem. Então, eu acho que estar em grupo ajuda muito. Isso me ajudou bastante ter essa ajuda, ter esse suporte e dar uma certa coragem também de você saber que eu vou fazer primeiro, vai ficar meio mais ou menos. Lembrei de outra agora que você falou que é ótima, mas nem era o que eu ia falar, tá? É uma uhum, bônus. Que é, você pode planejar muito, acho que você ouviu isso de alguém, que você pode planejar muito, 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 se preparar muito, mas você só vai aprender de verdade depois. Cara, isso é muito massa. uhum, Isso é muito legal. uhum. Porque no final das contas, o que que essa frase está dizendo? Você tem que fazer. Não adianta só ficar lendo sobre o assunto, né? Ah, entendi. E aí? Cadê eu Você fazer? tem que fazer, você só vai aprender de verdade depois. E isso também é muito verdade, porque é isso. Você vai entender suas dificuldades, né? E a minha terapeuta falou uma coisa pra mim há muito. Eu tô com a mesma terapeuta já tem 12 anos e não troco de jeito nenhum. Você imagina atualizar outra? Não tem como comparar, né? Eu Não, falei tinha que pra ter ela, ou gravado você tudo e grava um falar assim, chega. podcast. Não, eu falei, olha, se você quiser me passar para outra terapeuta, você que prepare ela. O trabalho vai ser seu. Eu não. Já fiz Você faz com não. um briefing ali de quem eu sou, o que que eu E gosto, o que que eu não gosto. faz um briefing. Ótimo. Aí, que ela fala que é muito importante, que é quanto que vale a sua paz? Hum, Quanto que vale o seu sossego? Quanto que te custa aquilo que você se propõe fazer? Sabe por quê? Nada para todo mundo. E para você empreender no digital, você vai ter que aprender a lidar com rede social, você vai ter que aprender a lidar com uma bateria social maior. Você vai ter que aprender a gravar vídeo, você vai ter que aprender uma série de coisas que não tem nada a ver com o que você faz hoje. Se você for advogado, se você for médico, se você for professor, são novas habilidades. E se você decidir que isso não é para você, vai na fé, filhinho, vai fazer outra coisa, vai ser feliz. Porque vai te cobrar um preço. É uma habilidade que você vai ter que aprender e você precisa se perguntar se isso está te custando a sua paz, se isso está te custando, e levar em consideração também que ajuda é muito importante. Mas eu acho que a gente se questionar de forma muito franca e o custo que isso toma hum, ajuda a gente sim, a, a escolher melhor esse caminho, né? sim. Esse universo doido do digital, que são tantas possibilidades, né? E é tão legal você comentar isso, Nina, do teu investimento, tanto seja na mentoria, seja com a sua terapeuta, que muita gente escolhe não ter apoio, né? Não ter orientação, acreditando que está economizando.
Eu não tenho dinheiro para entrar na mentoria. Eu não, esse curso é muito caro. Eu não vou fazer o curso da Nina, porque, nossa, esse curso aí dela é muito caro. E ela tem certeza que ela está economizando, que ela está fazendo a escolha Uhum, certa, sendo que custa muito mais caro para ela, custa paz, custa frustração, custa o não fazer o tempo passar, as oportunidades se perderem, né? Que exato. isso tem um preço muito mais caro do que o valor, a cifra. Quanto Sim, custa? É R$ 3.000, é 4.000, é 15.000, é 20.000? Custa muito mais. Então, essa tua reflexão cara, se você vai pagar o preço, né? Se é isso que você quer, você vai precisar investir. Você vai precisar investir seu exato. tempo, tua energia, teu foco e o seu dinheiro para que as Uhum, coisas fiquem do jeitinho que você visualizou, do jeitinho que você quer construir e sem ilusão, né? Com muito, sim, muito sonho, muita visualização, mas sem ilusão. O é, legal de trabalhar com adulto é que a gente precisa, a gente pode conversar nesse nível. Criança, adolescente, eu tenho total empatia do beleza, né? Ainda tá entendendo como as coisas são, mas sem ilusão, com muita visão, mas sem ilusão. Gostei muito da tua é, reflexão. Dá para, é. nossa, já até pensei num conteúdo para criar aqui. Que bom. Porque eu acho que a gente precisa ter esses momentos de. A terapia me trouxe isso, mas eu acho que são coisas que a gente pode fazer individualmente também, né? Que é você realmente passar um café em silêncio e se questionar certas coisas, né? Uhum. E quando você se propõe a fazer coisas novas, quando você se propõe a fazer coisas difíceis, se você não tiver muito certo na sua cabeça por que que você está fazendo aquilo, você não persevera. Porque é difícil. Aprender inglês não é aprender a fazer bolo de laranja. Você vai levar anos até falar que, de um jeito que você sinta bastante orgulho. Você vai levar anos treinando muito, errando muito, se expondo muito. E quando você pensa também em fazer, em se tornar empresário, que é isso que eu estou fazendo na Level Up, né? Eu entrei na Level Up porque eu entendi que eu era uma excelente professora de inglês, eu era uma, mas eu era péssima no financeiro, era no Word. Você tá entendendo? Então, assim, ou foi esse momento que eu virei e falei, cara, isso daqui tá me custando, isso aqui tá me incomodando. Então, ou eu vou me organizar e eu vou me propor a estudar, a fazer o que tem que ser feito, para daí sim eu dizer se vale ou se não vale, se é bom ou se não é bom. Eu esqueci o nome agora do rapaz que palestrou sobre YouTube no nosso último encontro, careca. O Eduardo Beraldi. O Eduardo Beraba. Ele se apresentou como careca, então eu estou aqui com a liberdade Acho de que me não vai se referir a ofender. ele. Ele sabe que ele é careca. Pode ficar tranquila. Então, exatamente, ele também sabe que na hora de descrever alguém, essa é a primeira característica que Certeza, veio na gente, cabeça. certeza. E uma coisa que eu perguntei para ele, que é sobre as lives que eu estou fazendo no YouTube, porque eu estava entre um formato e outro, então o que eu estava fazendo não era ideal nem para um e nem para outro. Eu perguntei para ele o que que ele achava. Eu falei, olha, ele virou, você pode falar você pode testar os dois. Você só não pode usar isso como base para definir se o YouTube funciona ou não funciona. Você só vai poder fazer isso quando você se propuser a fazer direito. Na hora que você começar a fazer direito, produzir conteúdo com educação, né? Ele foi um gentleman, tá? Eu tô sendo um pouco mais direta do que ele foi um querido. Mas o recado que eu entendi foi: começa, é o que dá agora? Mete bronca, é o que dá? Vai lá, não vou falar pra você não fazer, sabe? Mas não vai depois dizer que não vale a pena produzir conteúdo para YouTube, porque você já tem consciência agora de que você não está fazendo o conteúdo no formato que a plataforma pede. Vamos alinhar, né? Uhum, Eu acho que esses momentos de. A mentoria traz isso, terapia traz isso. Quem puder investir aí, gente, fica a dica, tá? Duas coisas que eu acho legal, mentoria e terapia. uhum, São esses momentos de você conseguir se puxar um pouco e lidar com essa realidade mesmo, até para você ajustar as suas expectativas. Eu uhum. tenho um canal no YouTube, estou chegando agora a 1.300. Eu comecei o canal tem alguns anos. Eu aprendi tanta coisa ali. Eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a roteirizar, eu aprendi timing, eu criei intimidade com a câmera, eu melhorei minha identidade visual, eu melhorei a minha oratória. Eu virei. Então, assim, gente, vai começar com o que tem mesmo, porém, para saber se funciona ou não funciona, tem que fazer direito. Senão não Instagram, adianta mesma coisa. inventar e sair por aí falando que o É, digital não é para mim, o digital não é bom, isso é tudo é. mentira. Faz Minha, direito antes de, né, ter o a teu veredito. minha, a minha amiga agora, ela começou a dar aula, com muito incentivo meu, ela começou a dar aula online agora. E aí eu falei com ela, eu falei, olha, se você gostou disso, se você quiser continuar, a primeira coisa que eu indiquei para ela, antes de você fazer qualquer coisa, get your Insta right. Porque eu falei, cara,
vai se encontrar ali, vai entender as possibilidades, vai entender o que que é demanda de você, vai entender o mínimo que você vai ter que entregar, pra você saber se esse é o teu caminho. Uhum. Você entender o que que é fazer direitinho, né? Acho que isso é importante. Essa orientação para mim fez muita diferença. Eu acho que Massa. Muito massa. Que massa você compartilhar isso com as pessoas aqui, Nina. Quem está te ouvindo adorou você, adorou o que você faz, quer te seguir, quer te contratar, quer comprar teu curso, quer acompanhar você, por onde as pessoas te encontram? elas vão me encontrar no Instagram do Smart Nurse, que é o Instagram do curso voltado 100% para enfermeiros. Eu acabei falando um pouquinho dele, né? Mas foi uma ideia muito legal que surgiu. Vai me encontrar no meu Instagram principal, que é o English with Nina. E o meu site, englishwithnina.com.br, mas a comunicação ela é mais fácil através do Instagram, porque é mais ali Uhum. dinâmico, né, do que através do site. E no YouTube também é o mesmo nome, English with Nina, o meu canal tá Que lá, com muito bonitinho, conteúdo de olha que IELTS, chique. muito conteúdo de business. Eu também tô no TikTok, se não me engano, no TikTok é English with Nina Bilst, meu sobrenome, porque eu acho que English with Nina já estava tomado. Mas se você procurar lá, vai aparecer E tem sua a minha cara, a pessoa carinha. vai reconhecer a sua cara, você não está mais escondido. Agora já tem a minha cara, eu não me escondo mais. Então estamos lá também. Que ótimo. Ó, a gente vai deixar então esses acessos que você falou, a gente vai colocar embaixo na descrição desse vídeo, a gente vai colocar também na descrição do Spotify, para todo mundo ter fácil conseguir te encontrar e acessar e crescer com você, aprender com você. Eu tenho certeza que todo mundo se inspirou muito. Muito obrigada por compartilhar, por se abrir, por estar tão disposta a inspirar outras pessoas também. E obrigada a todo mundo que assistiu e ouviu a gente até aqui. Muito obrigada a você pelo convite e todo mundo que assistiu. E é isso, tomara. Eu acho que referências são muito importantes. Eu gosto de fazer lives também no meu canal de pessoas que estão contando histórias que trazem um norte. Eu acho que isso ajuda, né? Acho que Oh, a gente se sentir amparado, a gente não se sentir sozinho nesse barco. exatamente, exatamente. Obrigadão, Nina. Beijo para você. Nos vemos em breve. E obrigada a todo mundo que ouviu e seguiu a gente até aqui. Até o próximo episódio.